Sabe, já pensou se fosse possível pegar a ideia central de um livro inteiro e destilar tudo numa única frase? Uma ideia tão, mas tão poderosa que todo o resto simplesmente nascesse a partir dela? Pois é, a gente vai mergulhar hoje na conclusão de um livro que fez exatamente isso, tudo por causa de um desafio bem fascinante. Olha só, o ponto de partida é todo esse aqui. Um pedido, simples assim, feito por um amigo numa mesa de restaurante. E atenção, a ideia aqui não era fazer um resumo, sabe? Tipo um resumo de livro. Era muito mais do que isso. Era encontrar o coração da coisa, a alma da ideia. Parece uma tarefa boba, né? Mas é de uma profundidade impressionante. Então vamos lá, entrando de cabeça nesse desafio de uma perna só. Imagina a cena, tá? Uma mesa de restaurante, dois amigos conversando e um deles é um probabilista, o Shy Pupil. E ele, como um bom estudioso das probabilidades, acredita piamente que toda grande ideia, toda ideia de verdade pode ser resumida a um núcleo, a um ponto central. E é ele quem lança o desafio. E aqui, olha, tá o pulo do gato. A busca não era por um resumo, era por um gerador. Pensa bem na regra de ouro, aquela famosa, não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Essa frase não é um resumo de todas as leis éticas do mundo, certo? Não. Mas ela gera a lógica por trás de quase todas elas. É a semente. É disso que a gente está falando. E depois de toda essa preparação, qual foi então a resposta para o desafio? E tá aí. A grande resposta é a explicação numa perna só que o próprio Shy ajudou a formular. É simples e direta. Todas as coisas ganham ou perdem com a volatilidade. Pensa nisso. Tudo, absolutamente tudo nesse mundo, ou se beneficia ou se prejudica com a desordem, com o caos, com a incerteza. É uma lente para enxergar o mundo, que é ao mesmo tempo simples e absurdamente poderosa. Ok, a partir dessa ideia-mãe, a gente já tira a primeira definição importante. O que é ser frágil? Bom, frágil é tudo aquilo que se dá mal com a volatilidade, que perde com a incerteza. O exemplo clássico, uma taça de cristal. Ela não gosta de ser chacoalhada, não gosta de estresse, não gosta do inesperado. Qualquer coisinha, ela quebra. Isso, claro, cria um grande espectro. Numa ponta, a gente tem o frágil, aquilo que morre de medo da desordem. E na outra ponta, o antifrágil. E aqui está o detalhe. O antifrágil não é só robusto, não é só algo que aguenta o tranco. Não, é aquilo que melhora com o caos, que se beneficia da bagunça. Beleza. Agora que a gente entendeu a base, vamos ver como isso se aplica no mundo real. É hora de olhar ao redor, para a vida, para os relacionamentos, para o trabalho. Tudo, mas tudo mesmo, se encaixa nesse espectro. É só parar para pensar. O que na nossa rotina se quebra com o inesperado? E o que, por outro lado, fica mais forte? E essa briga entre os dois lados, entre gostar ou não do caos, não é de hoje não. É super antiga. A mitologia grega, por exemplo, já falava disso. De um lado, Prometeu, o cara que rouba o fogo dos deuses, que desafia, que ama a desordem. Do outro lado, o irmão dele, Epimeteu, que é mais cauteloso, que prefere a calmaria, a baixa desordem. Isso a gente vê claramente em pessoas e profissões. Pensa no aventureiro, no empreendedor, até num pirata, por que não? Eles se alimentam da incerteza, é o pão de cada dia deles. Agora pensa num editor de texto ou num instrutor de tango que precisa seguir passos e regras bem definidos. Para eles, o inesperado, a desordem, atrapalha tudo. E a gente pode levar essa lógica para coisas ainda maiores, para sistemas inteiros. A inovação, por exemplo, é a antifragilidade em pessoa. Ela precisa do acaso, do erro, do inesperado para acontecer. Já um sistema super rígido, burocrático, ele racha na primeira crise. A mesma coisa com a educação. Uma educação de verdade, que te ensina a pensar, adora um desafio. Já aquela educação de decorar, focada em rótulos, detesta qualquer coisa que saia do roteiro. Ok, então, se o mundo se divide assim, como a gente navega nisso? E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Como é que se lida com aquilo que a gente não conhece, com o futuro? Se é impossível prever o que vai acontecer, o que sobra para a gente fazer? A resposta é genial. O segredo não é tentar adivinhar o futuro, mas sim controlar o quanto a gente se expõe a ele. A estratégia para isso é chamada Barbell. É bem poderosa. Funciona assim, em 3 passos. Primeiro passo, aceita. A gente nunca vai saber exatamente qual vai ser o evento X, o que vai acontecer. Esquece a bola de cristal. Segundo passo, controla. Já que não dá para controlar o evento, vamos controlar a nossa exposição a ele, o F de X. E o terceiro, e mais importante, molda.
A gente precisa dar um jeito de moldar essa exposição para que a incerteza ou não nos afete, ou, melhor ainda, nos beneficie. E agora a gente chega num ponto quase filosófico, um verdadeiro teste da vida. Essa imagem aqui é perfeita para ilustrar a ideia final. Pensa de novo na taça de vidro. Ela é um objeto morto, inerte. Ela tem baixíssima volatilidade. Agora, pensa em qualquer coisa viva. Uma planta, um animal, uma pessoa. O que define a vida é justamente a alta volatilidade, essa dança constante com a variação. E aí vem a frase que amarra tudo isso. A melhor maneira de você comprovar se está vivo é verificar se gosta de variações. Pensa que forte isso. Estar vivo não é só respirar, é interagir com a mudança, com o estresse e, quem sabe, até gostar um pouquinho disso tudo. É uma virada de chave completa na forma como a gente encara os problemas. No fundo, a vida depende desses contrastes, dessa variação. Pensa bem, o sabor da comida só existe de verdade por causa da fome. Uma conquista não tem o mesmo gosto sem o esforço. A alegria é muito mais intensa por causa da tristeza. E as convicções? As convicções não valem nada se não forem testadas pela incerteza. Até a ética só é ética de verdade quando envolve risco pessoal. É a desordem que, no fim das contas, dá valor para tudo. E com isso a gente fecha o ciclo. Voltando lá para o começo. A grande provocação aqui não é só entender o conceito, mas começar a enxergar isso no dia a dia. Fica a pergunta para reflexão. Na vida, no trabalho, nas nossas ideias, o que não apenas sobrevive à desordem, mas na verdade fica mais forte por causa dela? Talvez, só talvez, identificar essas coisas seja o grande segredo para a gente navegar nesse mundo que, vamos combinar, nunca vai ser 100% previsível.